Olá a todos. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre medição de idade de rocha. Tá? Quando a gente fala que a gente mede a idade da rocha utilizando o urânio 238, que se transforma em chumbo, o que a gente quer dizer com isso, na verdade, é que a gente não mede a quantidade de urânio e chumbo dentro da rocha. A gente mede a quantidade de urânio e chumbo dentro de um mineral chamado zircão, que fica dentro da rocha. Ou seja, quando a rocha se formou, esse mineral zircão permitiu entrar urânio lá dentro, e esse urânio vai se converter em chumbo dentro desse mineral, e utilizando a relação entre o urânio e chumbo lá dentro, a gente vai conseguir saber qual que é a idade desse mineral e, portanto, a idade da rocha. Bom, qual que é o problema disso? Número 1, a gente tem que aceitar que esse mineral zircão, ele recebeu urânio, o urânio entrou lá dentro, mas não entrou nada de chumbo. Porque se entrar o chumbo dentro junto com o urânio, quebrou o método. Tá? Bom, de qualquer forma, o chumbo ele é muito grande, então é razoável acreditar que não vai entrar muito chumbo dentro do zircão. Tá? Bom, a segunda hipótese que é levantada é que a gente tem que conhecer com muita precisão a meia-vida do urânio 238. E como eu mostrei no vídeo anterior, bom, essa meia-vida não é tão bem determinada assim. Mas, tudo bem. Tem uma terceira questão. A terceira questão é, a gente tem que acreditar que essa meia-vida do urânio foi constante durante esses 4,5 bilhões de anos. Ou seja, a velocidade média do decaimento radioativo foi constante, ou mais ou menos constante no tempo. O que não é verdade. Não dá para aceitar isso como verdade. Por quê? Vou fazer uma analogia. Vamos supor que essa linha do tempo de 4 e pouco bilhões de anos fosse uma linha imaginária ligando o Oiapoque ao Chuí, os dois pontos mais extremos do Brasil. Ok? E vamos supor que eu fosse fazer uma viagem de carro entre o Oiapoque e o Chuí. E eu quero saber a velocidade média do carro desse trajeto. Se eu souber se eu conhecer todo o trajeto, fizer todo o trajeto, eu vou falar, bom, em São Paulo eu consegui andar mais rápido, a 100 por hora, por exemplo. No Tocantins eu tive que andar a 50 por hora, no Pará eu tive que andar a 20 km por hora, e assim vai. Eu saberia qual que é a velocidade em vários pontos dessa linha. Agora, eu também poderia utilizar a velocidade média para fazer algumas contas. Seriam não tão precisas, mas ainda assim seriam válidas. Então eu pegaria todo esse percurso e saberia a velocidade média desse percurso. Bom, só que a gente não tem como fazer isso. Não tem. Para o caso do urânio 238, a gente não tem como olhar para esses 4 e poucos bilhões de anos e saber qual que é a velocidade média do decaimento radioativo nesse período. Bom, usando a analogia da minha viagem entre o Oiapoque e o Chuí, se eu utilizasse a velocidade média do decaimento radioativo se eu observasse, tá, durante 1000 anos, seria o equivalente a eu calcular a velocidade média da minha viagem entre o Oiapoque e o Chuí utilizando apenas 1 metro do percurso. Ou seja, meu carro andou 1 metro, uma velocidade lá, por exemplo, de 1 km por hora, nesse 1 metro, e eu vou extrapolar isso para todo o percurso. É óbvio que isso não está correto. É óbvio. É simples de entender. Agora, se a gente fizesse uma medida de 1 ano apenas, tirasse a velocidade média do decaimento radioativo durante 1 ano, seria o equivalente a calcular a velocidade média do meu percurso entre o Oiapoque e o Chuí, utilizando apenas o primeiro milímetro da viagem. O primeiro milímetro da viagem. Ou seja, liguei o carro fez isso aqui, e eu vou falar, bom, o carro andou 0,01 milímetro por hora, sei lá. E aí eu vou falar, bom, então eu vou fazer esse trajeto utilizando essa velocidade. Vocês percebem como é complicado acreditar que a velocidade do decaimento radioativo do urânio foi a mesma durante todo esse período enorme? Bom, essa é uma falha. De qualquer forma, esse urânio que está lá dentro do zircão, ele realmente se converte em chumbo,
tá? E ele libera, com isso, um núcleo de hélio, tá? Ele libera hélio lá de dentro, tá? Esse hélio escapa das rochas e ele consegue ir para a atmosfera. Se nós só sabemos quanto tem de urânio nas rochas e a gente sabe quanto que tem de hélio que foi fabricado nesse decaimento do urânio nas rochas, e a gente também sabe qual que é a velocidade de escape desse hélio para a superfície, e a gente consegue medir a quantidade de hélio na atmosfera, a gente consegue estimar quantas conversões de urânio para tório e etc. até chegar no chumbo houve. E o que a gente observa na nossa atmosfera terrestre é que a gente só tem 5 partes por trilhão de hélio. Se a gente utilizar isso no mesmo modelo que o pessoal usa para calcular a idade da Terra, em 4,5 bilhões de anos, nós vamos chegar, na verdade, utilizando o hélio, a gente vai chegar numa idade máxima da Terra em 6.000 anos. Então existe um paradoxo aí. A mesma metodologia te diz que a Terra tem 4,5 bilhões de anos e que a Terra tem no máximo 6.000 anos. A mesma metodologia. Bom, quem está certo? A gente não sabe explicar, na verdade a gente não, né? Os geólogos não sabem explicar por que está faltando hélio na atmosfera. Ué, se todo esse urânio converteu em chumbo, essa quantidade absurda de chumbo, tem que ter uma quantidade ainda mais absurda de hélio. Se a Terra tivesse 4,5 bilhões de anos, deveria ter muito hélio na atmosfera terrestre. Mas só tem um pouquinho, só 5 partes em 1 trilhão de hélio na atmosfera terrestre. Então, isso indica que a Terra tem no máximo 6.000 anos. E o que explica as observações que nós temos hoje é que a meia-vida do urânio 238 variou ao longo do tempo. Ela não foi constante nos 4,5 bilhões de anos. Ela sim teve um pico, converteu mais urânio de urânio para chumbo, teve mais conversão de urânio para chumbo durante um período, e depois essa velocidade média de decaimento radioativo mudou novamente. É isso que hoje a gente começa a entender melhor, e vocês vão ver a implicação disso no próximo vídeo e nos próximos vídeos, que eu vou falar sobre a tectônica e a geologia adaptada para um modelo com uma Terra mais jovem. Bom, de qualquer forma, as evidências que a gente tem é que a Terra é muito jovem, ela não tem mais do que 6.000 anos, e, puxa, isso muda toda a ciência do jeito que a gente conhece. Não dá para ter evolucionismo com uma Terra com 6.000 anos apenas, não dá para formar uma Terra com base na gravitação, girando lá poeira num sistema solar em 6.000 anos, não dá para fazer nada em 6.000 anos. Se a Terra tem esses 6.000 anos, e eu vou mostrar que tem, com base em artigos da Nature e Science, bom, a Terra foi criada e, bom, isso todo mundo que está vendo o vídeo já sabe, né? É meio óbvio, mas aguardem o próximo vídeo, vai ser muito interessante. Obrigado.